Existe uma regra no Congo. Quando alguém começa a sangrar pelos olhos, você não toca nessa pessoa. Não porque as pessoas não se importem, mas porque tocar significa ir junto. Esse é o Ebola. Não um vírus de filme de terror, um vírus real e voltou, agora em 2026, pela 17ª vez no mesmo país. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência global e desta vez não existe vacina, não existe remédio, só existe o medo. Setembro de 1976. Um vilarejo chamado Yambuku, no então Zaire, hoje República Democrática do Congo. Uma enfermeira apresenta febre, depois dor de cabeça severa, depois vômitos e depois sangue. Os médicos não sabem o que é. Testam para malária, negativo. Testam para febre amarela, negativo. Em poucos dias, 318 pessoas estão infectadas na mesma aldeia. 280 delas morrem. Taxa de mortalidade de 88%. Para efeito de comparação, a Covid-19 tinha taxa de mortalidade em torno de 1 a 2%. O Ebola matava quase 9 em cada 10 casos que infectava. Cientistas chegam ao local, colhem amostras e quando olham no microscópio, veem algo que nunca tinha visto antes. Um vírus em formato de filamento, longo e retorcido, como uma cobra. Batizam com o nome do rio mais próximo, Ebola. Mas de onde veio? Essa pergunta persiste até hoje. O suspeito mais provável são os morcegos frutíferos, animais que carregam o vírus sem adoecer. Quando humanos entram em contato com esses animais, caçando, tocando carcaças, comendo a carne mal cozida, o vírus encontra uma nova casa. E a nova casa somos nós. O vírus se espalha de pessoa para pessoa pelo contato direto com fluidos corporais. Sangue, suor, saliva, urina, sêmen. Não pelo ar, o que é o único alívio nessa história. Mas nas aldeias sem hospitais, sem luvas, sem EPIs, onde famílias cuidam de seus doentes com as próprias mãos, essa distinção não significa nada. Depois de 1976, o Ebola some, como se a Terra tivesse engolido o vírus de volta. Por quase 15 anos, silêncio. Mas o silêncio do Ebola nunca é paz, é espera. 1995, Haiti, Congo, 315 casos, 254 mortes. Um surto que dura meses antes de ser controlado. Anos 2000, Uganda, 425 casos, 224 mortes. O pior surto até então em Uganda. 2003, República do Congo, 2 surtos em sequência, cerca de 180 casos, taxa de mortalidade de 90%. 2007, uma nova cepa é identificada, o vírus Bundibugyo, batizado com o nome do distrito de Uganda, onde surgiu, menos letal, mas igualmente misterioso. E então, 2014, o ano em que a Ebola decidiu mudar de endereço. Março de 2014, um bebê de 2 anos morre numa aldeia no sudeste da Guiné. A história que vai surgir depois atribui a ele o papel de caso índice, o ponto zero. Mas a verdade é que, quando os especialistas chegaram, o vírus já tinha se movido. Pela primeira vez na história, o Ebola saiu do coração da África Central e chegou à África Ocidental, uma região sem nenhuma experiência com a doença, sem infraestrutura de resposta, sem memória do que o vírus é capaz. O vírus se espalhou por 3 países: Guiné, Libéria e Serra Leoa. Pela primeira vez chegou às grandes cidades, e nas cidades, uma pessoa infectada não tem 10 contatos, tem 100. A OMS demorou meses para declarar emergência global. Médicos Sem Fronteiras gritavam que a situação estava fora de controle desde julho. A declaração oficial só veio em agosto. Esses meses de atraso custaram vidas, muitas vidas. Quando o surto foi finalmente controlado, em 2016, o saldo era este: mais de 28.600 pessoas infectadas. Mais de 11.300 não resistiram. Mais mortes do que em todos os outros surtos de Ebola da história somados. E aqui a crítica que precisamos fazer, não como um julgamento moral, como pergunta honesta: por que o mundo só age quando a doença ameaça sair da África? Em 2014, quando 2 médicos americanos contraíram Ebola e foram evacuados para o Zewa, o pânico tomou conta do noticiário ocidental. Câmeras ao vivo, breaking news, manchetes globais. Mas quando eram africanos morrendo,
anos de silêncio. E esse não é um detalhe pequeno, é uma estrutura. E a lógica de quem importa e de quem não importa na saúde global. Depois do terror de 2014, o mundo prometeu que nunca mais deixaria acontecer assim. E de certa forma, cumpriu essa promessa. Uma vacina foi desenvolvida contra a cepa Zaire do Ebola, a mais letal, responsável pelos maiores surtos. Em 2019, quando um novo surto explodiu no Congo com quase 3.500 casos e 2.300 mortes, a vacina foi usada em larga escala pela primeira vez e funcionou. Parecia que o capítulo mais sombrio do Ebola estava fechado. Parecia. Maio de 2026. A cidade de Mongbalo, na remota província do Ituri, no nordeste do Congo. Profissionais de saúde começam a adoecer. Quando os resultados laboratoriais chegam, confirmam o que todos temiam. É o Ebola. Mas não é a cepa Zaire para a qual existe a vacina. É o vírus Bundibugyo, sem vacina aprovada, sem tratamento específico. O Bundibugyo é mais raro, menos estudado e agora mais perigoso do que nunca, porque ninguém tem como combatê-lo diretamente. Em 16 de maio de 2026, o Ministério da Saúde do Congo declara oficialmente o 17º surto de Ebola no país. No mesmo dia, o Uganda confirma um caso importado, um congolês que cruzou a fronteira e morreu. Kampala. A OMS age mais rápido desta vez. Em menos de 48 horas declara emergência de saúde pública de importância internacional, o nível máximo de alerta antes de uma pandemia. Os números atualizados até o momento desta produção: mais de 600 casos suspeitos, pelo menos 139 mortos. 4 profissionais de saúde não resistiram. Taxa estimada de mortalidade entre 25% e 50%. E o vírus já se espalhou para Butembo e Goma, cidades com centenas de milhares de habitantes, conectadas ao mundo por voos internacionais. A OMS está em discussão para decidir qual vacina experimental priorizar para Bundibugyo, um processo que pode levar meses. E aqui chegamos ao coração dessa história. Não é sobre um vírus, é sobre um sistema. O Ebola existe há 50 anos, voltou 17 vezes no mesmo país e ainda não existe tratamento aprovado para todas as suas cepas. Mas por quê? Porque doenças que matam pessoas pobres em países pobres, em continentes que o mundo rico olha de longe, não são prioridades de investimento. O mercado farmacêutico global movimenta mais de 1,4 trilhões de dólares por ano. Mas pesquisa em doenças negligenciadas, doenças que afetam principalmente os países mais pobres, recebe uma fração mínima desse valor. Não porque a ciência não pode avançar, porque o sistema decide onde o dinheiro vai. Enquanto isso, no Congo, um país que viveu 17 surtos de Ebola e carrega essa cruz há mais de 50 anos, o sistema de saúde segue sem estrutura suficiente para responder sozinho. Hospitais sem EPIs adequados, profissionais de saúde sem proteção, comunidades sem informação nenhuma e a tradição de cuidar dos mortos com as próprias mãos, um ritual de amor, de respeito e humanidade, se torna tragicamente um dos principais vetores da transmissão, não por ignorância, mas apenas por amor. O Ebola não é um mistério da natureza que escapa ao entendimento humano. É um espelho. Reflete quem o mundo escolheu proteger, quem ficou de fora e quanto tempo o mundo está disposto a esperar antes de agir. Enquanto você assiste a isso, existem médicos e enfermeiros que sabem que, se errar o procedimento uma única vez, e estão lá mesmo assim. Não tem vacina, não tem remédio, tem apenas protocolo, disciplina e coragem. E o Ebola continua. A pergunta que fica não é se ele vai voltar, é quando o mundo vai decidir que todas as vidas importam igualmente. Em maio de 2026, a OMS declarou o surto de Ebola Bundibugyo uma emergência global. Ainda não existe vacina ou tratamento aprovado para esta cepa. Pelo menos 4 profissionais de saúde morreram tentando conter o surto. O Congo enfrenta seu 17º surto de Ebola desde 76. Então é um caso há mais de 50 anos vem afetando a África. Parece que os órgãos responsáveis por controle de doenças, pandemia e tudo, fazem de conta que não é nada. Mas pela 17ª vez tem alguma coisa muito errada aí, muito grave. E será que se fosse em outros países estaria em 17ª vez?
Será que não tem mais algo por trás disso? Diga aqui pra mim o que você acha sobre isso, porque eu fico assim, sem reação com isso. Toda a vida importa. Não interessa se é no Congo, se é no Brasil, se é na África do Sul, África Central, África Ocidental, Estados Unidos. Todas as pessoas têm que ter o mesmo valor, porque a vida é igual pra todos. Não interessa se a pessoa é pobre, rica, negra, branca, PCD, seja o que for. Toda a vida tem valor. Então, eu peço que foquem em fazer uma vacina para curar isso. Tem algo muito estranho e muito errado por trás disso. Por que estão permitindo? E aí os médicos ficam lá, enfermeiros, tudo que estão lá dando a cara a tapa para ajudar, estão colocando a vida em risco para poder proteger as pessoas. Mas aí a OMS, os órgãos de saúde que criam vacinas e tudo, não conseguem desenvolver uma vacina para poder curar isso logo? E outra pergunta, pela 17ª vez, falando de novo, como que não conseguiram controlar isso? Claro que o vírus pode ter tido várias variações, mas deixar chegar ao ponto de morrer milhares de pessoas para daí tomar uma iniciativa, porque se os outros órgãos dos outros países não pressionar, eles vão continuar apenas sendo uma estatística, as pessoas que morrem. Então é um caso bem complicado, porque é muito fácil a gente ver ali um número na tela contando os corpos de quem morreu, mas a gente se colocar no lugar das pessoas que estão lá sofrendo é bem difícil. Bom, se você caiu de paraquedas no vídeo, te recomendo a se inscrever no canal, deixar o like e acompanhar os outros vídeos aqui do canal também. Tem vários vídeos sobre outro tipo de doença também e sobre outras coisas que são relevantes para a população entender melhor também. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e diz aqui para mim nos comentários se você já sabia disso e já sabia sobre o agravamento disso. Se tem ideia de algum vídeo que você quer que eu faça ou alguma coisa que você quer que eu pesquise, diga aqui para mim nos comentários que vai ser um prazer ir atrás. Então, até mais!